Apocalipse 2:7, a palavra de hoje, o tema, 5 sentidos, audição. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Olha, o prêmio é maravilhoso, né? Vai comer da árvore da vida lá no e se assentar no trono de Deus. Mas eu quero parar na primeira parte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, em nome de Jesus, fala conosco aqui, fala conosco aí em casa, que cada um seja ministrado tremendamente e que os nossos sentidos sejam usados para a edificação do teu corpo, para o crescimento do teu reino e para que cada um mergulhe na intimidade com o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém. Vamos lá. Bom, irmãos, as cartas para as igrejas, elas são endereçadas aos anjos da igreja, assim chamados os pastores daquela época, amém? Então, todas as vezes que Deus corrige uma igreja, ou instrui uma igreja, passa primeiro pelo anjo, ou seja, quem toma a paulada primeiro é o anjo. Então olha para o teu irmão e fala assim: quando chega em nós, está mais suavinho, amém? Porque bate primeiro no que está na frente, é a palavra de Deus. E aqui ele diz, e todas as cartas ele começa ou termina para que quem tem ouvidos, ouça. Quando ele fala isso, claro que todos temos ouvido, claro que todos temos o sentido auditivo funcionando, uns menos, outros mais, né? Quem aqui tem um pouco de problema aqui de audição, de surdez, escuta meio ruim aí? Pode ser o fone alto, ou na época que você era da escola de samba, um dos dois aí, né? Mas nós temos a audição perfeita. O que ele está falando? Quem quer escutar, abra os seus ouvidos e escute, porque eu vou falar. É isso que ele está falando. Eu vou falar, Deus nunca deixou de falar, nós deixamos de escutar, amém? E o Espírito Santo, através de nós, quer aguçar a sua e a minha audição, para ouvirmos mais a voz do Senhor, para ouvirmos menos a voz do diabo, ou quer dizer, menos a nossa voz e nunca a voz do diabo, amém? Para que a gente tenha esse entendimento. A audição é responsável de aproximadamente 15% do nosso aprendizado na vida. Se você estudar qualquer tipo de comunicação interpessoal, você vai aprender que a visão, que a fala, que o sinestésico, ou seja, o movimento, né, os gestos, cada um tem uma parcela. A junção de tudo é melhor, você aprende quase a totalidade. Mas o mais importante nesse texto, e o Espírito Santo deixa claro, é ouvir. O meu pai falava, você tem 2 ouvidos, ele na verdade falava, você tem 2 orelhas e uma boca. Então, fale menos e escute mais. Isso a gente não gosta de ouvir, mas é verdade. Olha para o teu irmão e fala assim, o seu problema é que você fala demais, e escuta de menos. Amém? Então a audição ela é responsável por 15% do nosso aprendizado na vida, não só da palavra, em instrução, em cursos que você faz, em conversas informais. Eu sou muito de ver, né? O meu visual ele capta muito, não só pela leitura, mas se eu estou vendo alguém falando, eu consigo me concentrar mais. Se eu tiver só com áudio, eu tenho mais dificuldade. Por isso que eu tenho dificuldade de aprender as músicas, as letras. Porque ou eu coloco o clipe, escuto a música e eu aprendo, ou então eu tenho dificuldade. Eu sou muito visual. Cada um de nós tem um ponto que se destaca, mas na vida, em resumo, 15%. Tiago 1,19 nos diz isso, quer ver? Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para, tardio para, cira. Então seja pronto para ouvir. Quando ele fala homem, é ser humano. Ouça, seja tardio para falar, ou seja, só fala quando não tiver jeito. E para irar também é a última coisa. Você tem que ser pronto para ouvir, porque se você ouvir, você vai falar menos. Se você ouvir, você não vai ter tanta ira no teu coração. Aliás, talvez você nunca tenha, porque quem ouve o amor de Deus é envolvido pelo amor de Deus. A sua mente é permeada pelo amor de Deus. O problema então está em que escutamos pouco mesmo, ou quase nada. Irmãos, eu não vou perguntar para não te expor, mas se eu perguntar aqui o que foi pregado quinta-feira passada, talvez você não se lembre. Sim ou não? Quem lembra? Levanta a mão.
Eu vou perguntar, você vai ter que falar o nome da palavra. É lógico, quem lembra, lembra tudo. Não é lembrar, eu lembrei mais ou menos. Não, quem lembra o que foi pregar. Olha, agora que a Vivian foi descobrir que ela lembra. Certo? Então, mas veja bem, olha o tempo que você demorou para levantar a mão. Por quê? Porque a nossa mente, ela arquiva as informações principais. Amém? Então, se você não presta atenção no culto, você não ouve o que está sendo falado, você não presta atenção nos gestos ou nos exemplos, você vai reter menos informação. E talvez aí está a diferença daqueles que têm tantos testemunhos para contar, daqueles que têm menos. Porque os que escutam mais, as direções de Deus chegam mais rápido até onde Ele quer que você chegue. Então, escute mais a palavra, irmão. Não conversa na hora da palavra. Não conversa na hora da aula. Não converse na aula que o seu chefe está te ensinando. Presta atenção. Veja, escute, movimento, exemplo. Você vai reter mais e vai chegar muito mais rápido aonde Deus quer que você chegue, amém? Pronto para ouvir, amém? Você está pronto para ouvir hoje? Porque eu vou falar, não é muito não, a palavra é pequena, mas eu estou pronto para falar para você o que Deus falou, a teu respeito, o que você precisa escutar mais, a quem você precisa escutar mais, e também falar na hora correta, porque quem escuta mais, sempre tem uma opinião mais embasada, sempre tem uma opinião com mais qualidade, porque ele escuta um pouco mais. Presta atenção, que, principalmente os homens, eu sei que tem mulheres que gostam de futebol também aqui, em programas esportivos, o comentarista que fala menos é o melhor. Você já reparou? Porque ele só vai falar na hora certa, ele vai escutar todas as opiniões, quando ele der a dela, ele vai ter substância para falar. Talvez ele fale algo melhor do que os outros, porque os outros são muito assodados, querem falar logo. Pedro era soldado, tudo que Jesus perguntava, o primeiro que respondia era Pedro. Você já prestou atenção, aí em casa também? Pedro sempre falava antes de todo mundo, é muito bom, mas às vezes ele era soldado, tinha muita pressa, amém? É preciso ter calma, nem tudo que se trata do reino de Deus é miojo, irmão, instantâneo, que se entende em 3 minutos, às vezes é necessário maturar, deixar de molho para o outro dia, para poder dar o sabor necessário. Então, às vezes você tem que ser pronto para falar também, mas são raras as vezes, em que você vai falar antes de ouvir. Deus só pede para nós o que Ele sempre fez por nós. A Bíblia inteira, irmãos, Deus nunca pediu para o homem, e hoje Ele não pede nada para nós que Ele não tenha feito. Ele pede para você entregar o que é precioso. Bom, Deus só entregou o seu próprio filho, acho que, né? Acho que ele venceu, né? Tudo que Deus pede, Ele pede obediência. Jesus foi obediente até morte de cruz, nós aprendemos no domingo. Se for colocar aqui tudo que Deus pede, Ele fez ou faz por nós. Isaías 59:1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Irmãos, se Deus, Ele pede para a gente escutar a voz dele, Ele escuta a nossa voz? A Bíblia diz no Salmo, eu não lembro qual é, bendito seja Deus, que não rejeita a oração e nem afasta de nós a sua graça. Ele ouve tudo que você fala, certo e errado. Ele sabe todos os nossos posicionamentos na terra. A Bíblia diz que no último dia, o dia do juízo final, Ele vai abrir um livro em que está o nome lá, Josué. Tem vários Josués, mas Ele vai falar desse aqui, o Castor. Josué Castor Pereira, presente. Lá não dá para você fazer aquelas brincadeiras bestas de colegial, de 5ª série. Presunto, não dá para fazer, tá? É presente. E ele vai ler lá. Vai ler lá. Foi um mentirosão. Mentiu. Aquele parou de mentir. Por que você mentiu tanto? Está escrito lá. Mas ele já perdoou. Não, mas isso que ele vai ler. Para que a gente saiba de onde ele tirou a gente. Quem aqui Deus te tirou de um poço de lama de perdição? Levanta a mão. Todos nós. Por que então que você não fala com Deus? Por que então que você não escuta o que Deus tem para falar? Irmão, sabe que quando eu vejo quando uma pessoa está centrada em Deus, quando ela está trabalhando, estudando, cuidando da família, cumprindo todos os seus afazeres e cumpre todos os seus afazeres na casa de Deus. Essa escuta Deus. Porque quando você escuta Deus, Ele te dá as prioridades. Ele vai te ensinando como você deve fazer.
Deus nunca vai pedir para você deixar a sua família para ficar trabalhando o dia inteiro. Você sabia? Deus nunca vai pedir para você abandonar o seu ministério. Deus nunca vai pedir isso. Então eu quero que você tenha consciência de que se você ouvir Deus, você vai entender o que Ele quer de você. Você vai ouvir o testemunho do Narciso. E tem um testemunho da bispa também que não está aqui. Ah, bispo, o dia que não, já está certo, ela vai contar. Você vai contar porque aconteceu uma bênção para a bispa hoje. E eu estou dando glória a Deus também que o Natal vai ser uma bênção, gordinho. Deus, Ele só pede para nós, nós pedimos que Ele nos ouça, não é mesmo? Pedimos ou não pedimos? Aqui está escrito que o ouvido dele não está surdo. Deus não deixou de te ouvir, você que deixou de falar, deixou de orar. Se a bispa não marca a oração das 6 da manhã e da meia-noite, você não ora. Quero ver o que você vai fazer depois que a bispa parar a oração. O que você vai fazer? Você vai esperar o próximo horário que a bispa vai dar? Ou você vai determinar o seu horário com Deus, a sua história com Deus? Porque é isso que Ele quer de você. Ele quer que você fale com Ele. Ele quer que você escute Ele. Ele quer que você entenda a direção. Porque Deus está dando direção para a sua vida amorosa. Tem gente sentada aqui que está sofrendo amorosamente porque não ouve a voz de Deus. Não ouve. Deus fala, o cara vai e faz tudo ao contrário. Vai dar certo, irmãos? Vai dar certo, irmãos? Não vai dar certo. Vida financeira. Deus fala o que é para fazer, o cara vai e faz tudo ao contrário. Vai dar certo? Então você não escuta a Deus coisa nenhuma. Você só quer que Ele resolva os seus problemas. Pois eu tenho uma notícia para te dar. Deus não é o teu empregado. Que na hora que você quer Ele tem que te atender. Que na hora que você precisa Ele tem que fazer alguma coisa. Ai Deus, faz os seus truques aí. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Eu obedeço e continuo tendo uma vida de obediência. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E o resto, não sei. Lindo, obrigado. Deixa a doença para lá, mas eu sei que tem ainda essa da doença. Irmãos, então para um pouquinho. Ah, Deus não está me ouvindo. Deus não está te ouvindo coisa nenhuma. Você vai orar e não para de falar. Como que Ele vai te responder? Você não para de falar. Irmãos, e já vou dando uma dica para você. Quer ter um tempo com Deus de qualidade? Ore, antes de orar, leia a Bíblia. Leia um texto da Bíblia, medita na Bíblia, uma meia hora. Medita no que você leu. Aí você ora sobre a palavra que você leu. Você escreveu, bispo, mas eu vou ler lá. Olha, Nabucodonosor virou um vegetal, porque ele quis ser maior que Deus. O que eu vou orar nisso? Você vai dobrar o seu joelho e vai falar assim: Senhor, eu quero te pedir perdão todas as vezes que eu fui orgulhoso como Nabucodonosor, que quis o teu lugar na minha casa, na minha vida. Eu não quero virar um animal, Senhor. Eu quero ser o teu filho, eu me submeto a ti agora. Faça de mim o que o Senhor quiser, porque lá na frente eu quero gozar da bênção que o Senhor preparou para mim. Olha sobre a palavra. Leia o texto e ore sobre a palavra que você leu. É assim que ora. Mas você não escuta. Faz assim, ó. Faz assim. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Afinal de contas, foi para isso que Ele me deu essas orelhas. Deu para entender? Meu pai falava orelhas, eu gosto desse negócio de orelha. É mais bonito que orelha, cara. Meu, não sei, tem palavra que é mais legal que a original. Amém? Olha o que diz o Salmo 86:1. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Nós queremos que Ele nos escute, que Ele nos responda. Mas quando Ele vai falar, a gente não escuta, porque a gente não para de falar. A gente não para de pedir. Irmãos, tem muitas coisas que, eu tenho uma imagem. Eu já disse ela aqui. O céu é gigante, certo? Bom, vai caber todos aqueles que existiram antes de nós, que existem agora com a gente, que vão existir. Todos os salvos vão estar lá no céu reunidos. Amém? Eu tenho a imagem dos grandes depósitos que eu já falei. Cada um com nome. Aguinaldo, está lá Renata, está lá Dilson, está lá Robson, está tudo com os nomes lá. Uma grande bênção esse barulho, adorei. Glória a Deus, se Deus fizer, amém?
Irmãos, olha o que acontece. Eu pensei que tinha sido aqui, rapaz. Eu tomei um susto, pensei que era aqui. Falei, tá caindo tudo aqui, né? Voltando, onde eu estava? Os depósitos no céu. Tem um monte de depósito lá com o seu nome que você não chegou nem perto dele. Sabe o que está lá dentro? Tudo que você precisa. Lá no céu, para viver aqui na terra. O teu casamento do jeito que você pensou, sua família do jeito que você pensou, sua finança do jeito que você pensou, seu ministério do jeito que você pensou, tudo lá. Só que o problema é que você não chega. Sabe por quê? Porque você divide as coisas. Não, agora eu vou me dedicar ao meu trabalho. É mentira ou é verdade o que eu estou falando aqui, irmãos? Agora eu vou me dedicar ao meu casamento. Agora eu vou dedicar ao meu estudo. Agora eu vou me dedicar à minha mulher. Se você se dedicar a Deus, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ouça o que Deus diz. Ouça o que Deus diz. Irmãos, preste atenção na minha vida. Eu consigo tocar numa igreja, eu consigo tocar na minha família. Eu e minha esposa juntos, quando eu falo eu, é eu e ela, conseguimos tocar a nossa vida financeira, conseguimos tocar a nossa vida espiritual, conseguimos tocar os nossos sonhos, os nossos projetos. Às vezes, passo a passo, devagarinho. Às vezes a gente dá uma aceleradinha, mas às vezes é devagarinho. Sabe por quê? Porque tudo que eu prego para você aqui, nós aplicamos na nossa casa. Só isso aí. Estão aí meus filhos, pergunte para eles. Se eles já viram, a gente fala assim, cara, nunca mais vai dar certo. Não, teve que falar, meu Deus, está dando errado, o que a gente faz? E fica eu na Paula, daqui a pouco a gente fala, vamos orar, pronto. Ora, Deus fala, vocês vão me escutar agora? Agora vocês vão me escutar? Sossega, escutou? Eu vou abrir a porta. Tinha que fazer todo o negócio da acústica aqui. A bispa orou e Deus mandou ela falar do voto. Ela falou do voto. A gente já comprou as coisas e amanhã vai entregar aqui, tudo aqui, os negócios aqui. Oi? Esse é o amenzinho de quem conquista? Oi? Oi? Amém? Amém? É conquista do corpo, irmãos. Ouça! Olha o que você cantou agora, que você está ouvindo o som do avivamento. Mentira! Quem ouve o som do avivamento não se contém. O que nós cantamos domingo? Ouço cadeias se firmando, me acorrentando, quebrando. Sabe o que Deus está falando? Eu estou libertando vocês. Ouça, irmãos, ouça o que Deus fala. Eu quero que você saia daqui hoje ouvindo a palavra de Deus, deixando ela fermentar no teu coração. Você não pode mais ouvir uma coisa dessa e ficar assim, amém. Que amém é esse? Amém xoxo, de quem não está comemorando. Irmãos, quando sai um gol do seu time, você grita muito mais alto do que isso daí. E que eu saiba, por mais que eu goste de futebol, aquilo não dá nada para nós. Eu gosto e vou continuar gostando. Mas eu comemoro muito mais a minha vitória com Jesus Cristo. Eu comemoro muito mais quando o irmão novo chega à igreja, quando alguém se converte. Eu comemoro muito mais. Uma pergunta para você. Você é uma pessoa de fé? Ixi. Você é uma pessoa de fé? Tem certeza? Então vamos lá. Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir é pela palavra de Deus. Como que a gente tem uma fé grande ou suficiente, mesmo que for o tamanho de um grão de mostarda, já é bom, porque Jesus falou, isso aí você remove montanha. Acho que já está bom para nós. A fé vem pelo quê? E o ouvir vem pela... Você consegue entender esse versículo? Nunca você vai ter fé, ser uma pessoa de fé, se você não ouve o que Deus fala. Não vai ser. Você pode falar o que você quiser, ter o argumento que você quiser. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Eu vou te explicar esse versículo. Esse versículo tem uma coisa chamada zeugma ou elipse. Você sabe o que é isso? Zeugma ou elipse na língua portuguesa é quando se supõe-se que não se precisa dizer uma palavra que já está implícita. Por exemplo, lembra quando eu te colocava assim, ó, na escola, na nossa época tinha isso, eu não sei se hoje tem, mas na nossa época dos mais velhos era assim, ó, por que Joãozinho não foi à escola?
Joãozinho não foi na escola porque, aí você ia responder, ou você pode colocar, porque ele estava com preguiça. Ou você pode responder assim, ninguém acha ruim. Mas na nossa época era, Joãozinho não foi na escola porque ele estava com preguiça. Tinha que pôr tudo isso, porque senão a resposta era errada. O zeugma e o elipse é um novo. Preguiça. Você já entendeu? Sim ou não? Ele não foi por quê? Preguiça. Você já sabe o que está. Então, o zeugma e elipse, eu não preciso colocar todas aquelas palavras, porque supõe-se que já está no texto. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Consiste na supressão em orações subsequentes de um termo expresso na primeira, né? Estava na pergunta, eu não preciso colocar na resposta, tá? Exemplo: cada criança escolheu um brinquedo, o menino um carro, a menina uma boneca. Por exemplo, cada criança escolheu um brinquedo. O menino escolheu um carro. A menina escolheu uma boneca. Não precisa pôr escolheu. Todo mundo já sabe. Já está expresso na primeira frase. Então, o zeugma e elipse é isso. Volta no versículo de Romanos 10, 17, por favor. Quem está em cima? Abençoado do Senhor. Isso, ó, parabéns. Eu não sei quem que é, mas parabéns. Isa linda, tinha que ser da família Castor. Sangue real, olha lá. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Vem pela palavra. Você está ouvindo? Você está entendendo? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. O vem não precisa ser colocado, porque é um zeugma. Você está entendendo isso? Então o que ele está falando ali? A fé vem quando eu escuto. E o escutar vem pela palavra, porque a única coisa que abre os nossos ouvidos espirituais é a palavra de Deus, escrita e falada. O problema é que a gente não escuta. A gente vem ao culto, a gente só pega aquilo que é legal, fica com aquilo que é legal. Não, por isso que eu falo, não conversa, para de andar. Quantas vezes eu falo isso para você? Que negócio é esse que não consegue ficar 1 hora de culto de semana sem ir no banheiro fazer xixi? Vai antes, vá depois. Eu não falo isso aqui. Eu não falo, sabe por quê? Porque você precisa alimentar a tua fé, e ela só vai ser alimentada quando você ouvir a palavra de Deus. Porque quando você ouve ela com atenção, ela alimenta a sua fé. Aí você pode falar, eu sou uma pessoa de fé. Sabe o que é uma pessoa de fé? Eu vou te falar, estava falando com um rapaz aí antes do culto começar. Ele falou, não tinha dinheiro para ir. Falei, desculpa, você não tem fé. Como assim você não tinha dinheiro para ir? Então quer dizer que Deus não pode te dar dinheiro para você ir num lugar que custa 3 mil reais? Pode. Ele pode. Nós vamos ouvir o testemunho do pastor Narciso aqui. Se é o que eu penso, ele pode. É o que eu penso, bispa? Ele pode. Deus pode dar dinheiro quando você não espera. Deus pode te abrir portas onde você não está, porque a sua fé torna real o poder de Deus na tua vida. Mas você tem que ouvir. Faz assim, eu preciso ouvir. Amém? Quando eu ouço a palavra de Deus, eu cresço em fé. Lembra quando os discípulos falaram, aumenta-nos a fé? Ele falou, não precisa aumentar a fé, você precisa crescer com a fé. Irmão, não é que a sua fé é grande, você cresce com ela. Irmãos, tem etapas que eu já passei. A etapa, acho que Deus não vai dar o dinheiro para pagar o aluguel. Essa aí não existe na minha vida mais. A Bíblia ficava doida comigo um tempo atrás, uns anos atrás. E outro dia, pagar o aluguel, eu falava assim, quanto que tem? Ela, tem 30%, 10% do valor, 30% do valor. Eu falei, fica tranquila que vai dar tudo certo. Ela ficava doida. Ela, meu Deus, eu queria que ele falasse, vamos pegar, vamos falar com os oficiais, vamos não sei o quê, vamos, né? E eu, aqui, fica calma que Deus vai dar. Aí quando chegava na hora, dava o dinheiro, ela falava, amor, deu tudo certo, pagamos o aluguel, só olhava para ela e falava, eu te disse. E não é porque eu sou bom, porque eu cresci, eu já passei dessa etapa já. Eu já passei da etapa que não vai ter comida na minha casa, sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz, Davi, eu fui moço, eu sou velho, nunca vi um justo passar necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão, nunca vai faltar suprimento na minha casa. Ouça isso, alimenta a tua fé e cresça com ela. Não é a sua fé que cresce, é você que cresce com ela. Olha para o teu irmão e fala, a tua fé vai crescer com você. Agora fala assim, se você for um pigmeu espiritual, a sua fé é inexistente. Está dando para entender? Segunda pergunta, você quer o melhor da terra?
Você quer o melhor da terra? Isaías 1, 19 e 20. Se quiserdes, você quer, né? Você falou que você quer, não foi? E me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas, tem sempre esse porém, se recusardes, ou seja, não quiser ouvir, e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse, não é o bispo Josué, é a boca de Deus. Sabe o que está escrito ali? Se você quer, você quer? Quem quer o melhor dessa terra? E me ouvirdes, o Senhor falou. Está faltando isso aqui. Querer você já quer, mas querer não é poder. Poder é quando você ouve a palavra de Deus, alimenta a sua fé e cresce com ela, aí você come o melhor dessa terra. Mas se você não quiser ouvir, ó, se recusar, é o quê? Ouvir, porque querer, você não vai recusar querer, você vai recusar ouvir. E fortes rebeldes, porque quem não ouve a palavra de Deus, você pode falar o que você quiser, irmão. Bispo, eu não sou rebelde. Porque se Deus mandou para você, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, você não pode pegar atalhos, porque senão você está se rebelando contra a voz de Deus. Você está pensando que rebelde é só aquele que é o Che Guevara gospel, que vai fazer uma revolução de rebeldia? Rebeldia são coisas pequenas, são coisas minúsculas que a gente não enxerga, que a gente desobedece à palavra de Deus. Irmãos, meu coração fervilhou sábado de manhã no café da manhã, porque eu vi um homem falar lá, e ele falou coisas simples, e muitas coisas que a gente pensa igual e que a gente faz igual. Quem estava lá sabe disso. Foi engraçado que os oficiais ficaram notando que o pastor não pode ser grosso com as ovelhas. Falei, vocês anotaram as outras partes que vocês têm que pastorear comigo? Porque essa daí eu não vejo muito ninguém fazer, não. Porque quem aconselha aqui tudo é o bispo. É mentira, é verdade o que eu estou falando aqui. Então está na hora de nós cumprirmos a nossa parte. E por que eu estou falando isso? Porque nós somos rebeldes e não percebemos. Quem é pastor, levanta a mão. Fica tranquilo. Eu só tenho uma coisa para falar. Levanta a mão, não mandei abaixar. Lá, limpar a igreja, arrumar não sei o que está quebrado, fazer, isso não é papel teu, isso é papel de você levantar pessoas para fazer, você tem que pastorear. Posso ouvir um amém? Pode abaixar, obrigado, ficaram com a mão levantada até o final. Você muda, você não ouve o que Deus dá de direção, e acha que, não, está errado, não está errado nada, você está fazendo uma coisa que é para diácono fazer. E as vidas para cuidar, para serem ministradas. Hoje, irmão Adilson fez uma pergunta no grupo. Ninguém respondeu, eu fui lá e respondi. Porque ficou um tempão lá, ninguém respondeu. Piadinha do Palmeiras, vem 500 aqui, ó. Podia falar o nome de todo mundo aqui. Fica lá, piadinha. Cara sem dente, aquelas coisas, tudo que vocês fazem lá. Legal, pode ter. Mas como que uma pessoa faz uma pergunta, um membro da igreja, e um monte de pastor não responde? Tem alguma coisa errada? Tem ou não tem? Irmãos, tem. Está errado. Está errado. Está invertido. A gente não está escutando o que Deus falou. O papel de um pastor é o quê? É ir no mercado fazer compra ou é pastorear as ovelhas? Por que a gente insiste em ir no mercado fazer compra? Irmãos, você tem tanta gente para manutenção boa nessa igreja e você acha que é só você que sabe fazer. Olha o Geraldo aí. Olha o Geraldo. O Du está com problema. Não interessa, ele sabe fazer. Olha o Adilson aí disposto para fazer. Pega o Felipe para carregar umas caixas. Olha o Aguinaldo aí também. Aguinaldo só sabe cozinhar, ensina ele a pregar um prego na parede. O que eu estou querendo dizer é que pastor tem... Olha o Robson aí, ó. O Robson é bom de manutenção, tá? O João, levanta a mão, João. O João me ligou perguntando, bispo, o que eu posso ajudar na igreja porque eu quero. Eu gosto que eles se sintam à vontade comigo porque se sente. O Daniel se sente à vontade comigo. É mentira, irmãos? Todos os filhos de vocês se sentem à vontade comigo. O Rian do Narciso se sente à vontade, não se sente, Rian? Você conversa comigo sobre tudo, não é? Sabe por quê? Porque eu pastoreio eles, eu não faço nada diferente. Irmão, eu quero que o João fale comigo, com o Ian, com o Daniel, mas eu quero que eles falem com vocês.
Eu quero que eles vejam em vocês isso. Mas vocês precisam pastorear. Ouça o que eu estou falando. É o que o Espírito diz à igreja hoje. Vamos pastorear, gente. Vamos falar mais. Ontem eu fiquei brincando com o Geraldo, que ele fez uma festa na casa dele, a festa do peixe. Irmão. Eu vi a igreja inteira, estava até para tirar dízimo lá, viu? Quem não estava lá, levanta a mão comigo. Legal. Assim como eu, vocês não foram convidados. Foram preteridos. Quem não estava, levanta a mão. Vamos fazer a nossa própria festa. Sei não, você é vergonha. Estou brincando, irmão, estou brincando com ele. Ele me convidou, disse, Geraldo, eu estou cansado. Vai, na próxima eu vou, porque eu estou muito cansado. Eu fiquei muito feliz de ver as pessoas lá novamente, porque estava todo mundo com medo. Todo mundo com medo, meu Deus, se eu pegar o Covid, irmão, se fosse para você pegar o Covid, você já tinha pegado de novo. Porque ele está tudo junto, você está no seu trabalho. Irmão, não deixa de congregar, não deixa de ter comunhão, não deixa de ficar perto das pessoas, isso é muito bom, gente. Conselhos de um líder. Ouça os mais velhos. Amém? Escute, eu estou falando de idade. Eu não estou falando do mais velho de igreja. Eu estou falando, pode ouvir também, mas o mais velho de idade. Senta um dia aqui, ó. Vamos ver aqui, a pessoa vai ver aqui, Rosilene. Senta e fala, Rosilene, como é que era? O que vocês faziam naquela época na igreja? Se divertiam? Você era católica? Explica. Por quê? Você vai aprender um monte de coisa. Pergunta sobre tudo, você vai aprender. Eu faço isso, eu sento com as pessoas mais velhas, eu fico horas conversando com as pessoas mais velhas. Uma vez nós fomos num evento, né, a Bispa marcou com os amigos dela na Serra da Cantareira, todo mundo conversando, o dono da casa era bem velhinho. E ele nunca convidou ninguém para entrar na casa dele, falou. E ele chegou, sentou do meu lado, começou a conversar, e começou a puxar assunto, eu comecei a conversar com ele, dar atenção, falou, vamos lá na minha casa. Ficou todo mundo lá fora, eu fui lá tomar café lá dentro, conheci a casa do homem inteiro, e ele queria que eu voltasse, né, você tem que ser meu amigo, você tem que ser só porque eu escutei. Ouça os mais velhos, dá atenção, deixa ele falar, ele só quer ser ouvido. Segundo, leia mais e ouça na leitura o Espírito Santo. Quando você lê, fala, Espírito me ensina, você vai ter uma surpresa muito grande. Ele vai falar com você. Ele vai te ensinar sobre a palavra. Eu não entendo muito a Bíblia. Glória a Deus, foi isso que eu fiz. Espírito me ensina porque eu não sei. Ele me ensinou. Irmãos, eu nunca aprendi a pregar com ninguém. O Espírito Santo me ensinou a pregar. Terceiro, ouça as crianças. Ouça as crianças. Gente, posso tirar uma paz? Eu não quero ser o dono da verdade. Mas não é possível que você está conversando com alguém, o teu filho te chama e você manda ele sair. Fala assim, irmão, pera um pouquinho. Fala, filho. Ou uma outra criança, escuta a criança, gente. Quem é adulto vai entender, tem que entender. Que eu lembro, Jesus falou, vinde a mim os pequeninos, não os marmanjos. Sim ou não? A gente inverte tudo. Ouça as crianças, elas vão falar coisas da hora para você, vão alegrar o teu dia, vão falar coisas de Deus para você. Eu adoro conversar com o Davi, que fala as coisas para mim. Chegou e falou assim, Davi, se você não se comportar, eu não vou te ensinar a tocar violão, antes do culto começar. Ele fez, mas você vai cumprir. Falei, cumprir o quê? A palavra. Baiano, filho. Baiano é assim. Ouça as crianças, elas falam coisas interessantes, ou só um amor para você, eu te amo e tal. Nós conversamos isso lá no nosso acampamento. 4, ouça canções de Deus. Estou igual aqueles caras, os degraus. Ouça canções de Deus. Irmão, você só fica usando o Tigurutian lá na sua casa até hoje, lá, irmão. E vou falar uma coisa aqui que até na minha casa vão ficar chateados. Para de ficar ouvindo K-pop o dia inteiro e ouvir louvor. Tem que ter o tempo, tem que ouvir louvor. Músicas de Deus que invadem o teu coração, que te preparam para o mover do Espírito, que te ensinam coisas. Ouça canções de Deus. 5, ouça pessoas que só reclamam. Bispo, Você sabia que nas vozes de reclamação tem muito mais ensinamento do que aqueles que concordam com tudo?
Eu escuto todo mundo que reclama. Eu posso não fazer o que ela falou, mas eu escuto. Das coisas. Quem fez o curso comigo de verdade, eu não tive que ficar pressionando para assistir. Na última aula estava lá, na penúltima, o que você acha que está faltando nos ministérios da igreja? Quem lembra disso? A maioria das coisas que as pessoas colocaram lá, eu estou procurando fazer. Vocês já repararam? Não é, Jailma? Você sabe do que eu estou falando? O da Gel, que não está aqui, eu fico todo dia enchendo a bispa. Cadê a caixinha de primeiros socorros? Tem que ter. Não é porque os outros falaram, é porque a gente nunca pensou nisso, tem que ter. Uma igreja desse tamanho tem que ter. Você está entendendo? Então escute as vozes reclamantes. Agora, aquele que só reclama também, já dizia a brincadeira das crianças. Não dá, né? Tem pessoas que só reclamam. 6. Ouça especialistas. Ouça uma pessoa que é especialista no que ela faz. Irmão, eu não quero ser um metidão. Mas desculpa, irmão, sobre a palavra de Deus, eu tenho para ensinar para todos vocês. Sobre carro, eu não sei nada sobre carro, eu só sei sentar no passageiro e reclamar da bispa. Só isso que eu sei fazer. Correto? Eu não sei como faz, eu não sei como dirige, não sei como que liga, eu não sei como é que troca. Glória a Deus. Sobre teclado, eu não sei tocar teclado. E nem quero. Para mim é... Bom, eu acho que é um instrumento para mulheres, mas... Amém. Estou brincando. Eu falo, brinco com o Rafael, que a mão é muito delicada, né? Mas toca ali. Só que é o seguinte, aqui, ó. Aqui eu sei. Aqui eu sei. Nisso aqui eu sei. Procure especialista. Não! Eu vou falar sobre Deus, eu vou falar com o cara que é ateu. Vai lá, bobão. Vai lá, deixa o diabo encher o teu coração, te encher de dúvida, te colocar longe da presença de Deus. Você quer aprender de Deus? Dobra o seu joelho e fala com o especialista dos especialistas. Ó. Ouça sobre as coisas. Como que você vai conversar com todo o respeito, o Fabrício tem 2 anos de casado. Sabe nada de casamento ainda. Ele pode não gostar, não sabe nada. Se eu for perguntar, vou perguntar para uma pessoa que tenha no mínimo 10 anos a mais do que eu de casamento para me ensinar. Porque cada ano é uma coisa diferente, filho. Espera. Henrique é bonitinho, ele vai crescer e vai ter 19 anos e barba, você vai ver. Ouça especialistas. Ouça quem tem experiência empírica ou de estudo. 7. Ouça a sua própria voz. Você sabe qual que é o maior desespero de quem canta? É quando grava e ouve a sua voz pela primeira vez. Quem aqui ficou decepcionado? Quem ficou? Todo mundo fica decepcionado. Você pensa que a sua voz é de um jeito. Quando você escuta ela gravada, você toma um susto. Você fala, não sou eu não. Isso aí é minha irmã. Não é? É meu irmão. Isso aí não é eu não. É você, Zé. Porque você nunca se escutou. Espiritualmente é assim também. Você toma um susto. Escuta o que você fala. Escuta para você ver se está certo ou se está errado. Se analisa. Escuta a sua voz. Ela está gritando aí dentro e você não deixa ela sair. Quem ouve mais do que fala tem promessa, amém? Olha qual é, 1 Coríntios 2,9, estou terminando. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você nem ouviu ainda o que Deus tem preparado para você, então abra os seus ouvidos hoje porque Ele vai falar. Ele vai te acompanhar. Você quando ora, ouve mais e fala menos? Eu coloquei, acho que ainda não. Ninguém aqui ouve mais do que fala. Eu já falei para vocês, foi a Maria de Deus, não, foi a Madre Teresa. Uma dessas mulheres, um aluno dela perguntou, como que é a oração, foi a Madre Teresa, né? Como que a senhora fala com Deus? Ela falou assim, eu não falo nada quando eu estou com Deus, eu só escuto o que Ele tem para falar. Nossa, e o que Ele fala para a senhora? Eu não sei, Ele só me escuta. Sabe o que ela está falando? Eu me apresento diante de Deus e fico esperando, eu fico contemplando. Irmãos, as melhores orações da minha vida não são um relógio de oração, porque ali eu estou em guerra. São aquelas que eu pego assim, eu saio para fora e vejo um passarinho. Eu falo, Senhor, o que é esse passarinho? Que coisa linda, que eu amo passarinho. Solto. Aí ele vem assim, aí começa aquele canto de passarinho. Aí eu olho para o lado e vejo meus filhos dormindo. Aí eu olho o sol, porque lá em cima no morro é uma delícia para você ver o nascer do sol, irmãos. Quem já viu lá de cima? É coisa mais linda.
Tem várias fotos dos caras do morro, tudo do nascer do sol, aquele sol amarelo ainda nascendo, assim, você fala, meu, que coisa linda. Contemplação. 1 Coríntios 12, 16, 17. Pastor Narciso, sobe e fica ali já. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ouvido fosse se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Quem deu cada sentido para nós foi Deus. Eu não me imagino sem enxergar, eu não me imagino sem ouvir, eu não me imagino sem paladar, eu não me imagino sem tato, que é a semana que vem, acho que é tato, né? Se eu não me engano. Dentro da nossa igreja, precisamos passar um cotonete para ouvir melhor a voz de Deus. Como igreja. Porque a bispa Ana Paula foi usada por Deus. Irmãos, eu estou falando não é porque eu quero elogiar minha mulher, não, porque quando eu tenho que dar umas eu dou também, e vocês sabem disso. Para quem é novo na igreja, eu já fui da bispa até de banco uma vez. Só para você ter noção, eu não brinco com a palavra de Deus. Eu não brinco. E eu já me coloquei de banco uma vez também. Eu também já me coloquei de banco porque eu não merecia estar no altar. O que eu quero falar para você é o seguinte: a bispa orou, Deus deu uma estratégia para ela. Ela passou para a igreja. Tem gente que ainda não fez o voto. Passa um cotonete no teu ouvido e entenda: quem vai te dar dinheiro para você pagar o teu voto é Deus, e quem vai te prosperar mais ainda é Deus, e quem vai te abrir portas sobrenaturais é Deus. O que Ele precisa é que você cresça com a tua fé. Eu estou falando de valor, eu estou falando de posicionamento. Pode ser R$10, mas você se posicionar. Exemplo, eu coloquei o voto da acústica, já falei. Olha a hashtag, prontos para ouvir. Você está pronto para ouvir? Prosperidade no final do... Quem aqui quer ter? Ó, eu não estou brincando, eu não brinco com coisas de Deus. Quem quer ter aqui um dezembro, mas tão cheio de recurso, que você não vai falar assim: bispo, vamos adotar uma criança, bispo, vamos adotar uma casa inteira. Quem aqui crê que Deus vai te dar recurso para semear na vida das pessoas? Só faz assim. Então Deus vai te dar. Mas para você viver um sobrenatural, você tem que dar passos sobrenaturais. E não é valores, é posicionamento. E nós vamos ouvir os testemunhos antes de orar sobre essa palavra. Pastor Narciso e Bispo, vamos contar, vai lá.